coisa maravilhosa é as trilhas aqui da lua crescente. Bom, hoje eu vou fazer uma pergunta relacionada aos relacionamentos, porque veio muitas perguntas para eu fazer para o Regis sobre relacionamento. Ô, seu Regis, olhando as florzinhas roxas aí, já fica aí. Eu juro que eu ainda não sei o nome delas, mas eu acho essa planta tão bonita, eu acho que ela tem uma cor tão... Eu posso falar o nome dela? Pode, deve. Tá vendo? Você sabe mais que eu. Caninha do brejo. Essa é a caninha do brejo? Mas é da flor roxa. Aquela lá atrás de você, lá na pontinha lá, é a da flor vermelha. Olha lá, cara, a florzinha lá, é a mesma. Eu acho lindo, eu acho lindo como as plantas elas vão se organizando e as plantas e as cores vão se harmonizando. E hoje a gente está com, eu estava atendendo algumas pessoas, a gente está com uma dificuldade tão grande de harmonia. E você vê que a natureza parece meio caótica, assim, as folhas secas, tal, não sei o quê. Mas é tão bonito você ver que elas têm uma harmonia. Uma não maltrata a outra e elas nascem uma apoiada na outra, sem que uma brigue com a outra. E cara, a gente tem uma situação... Hoje eu estava pensando, né? Estava aqui num momento reflexivo, você sempre pega no mato, né? Você está ficando estranho, mas tá bom, a gente tá vivendo a gente vive no mato mesmo. Mas então... o pessoal achou estranho foi que você estava agachado no meio do mato. Mas eu tava de roupa. Mas eu... atrás da bananeira. Mas eu já tinha acabado o que eu tinha a fazer. Mas eu falo, vocês que assistem a gente, você vê, né? De repente o cara vai achar a gente no meio do mato. É uma loucura isso, mas a gente vive desse mato lindo, dessa planta. E como dizia o Paulo Nazar, a gente não tem muito que fugir. Ou é mato ou é morro aqui, né? Aqui não tem muito jeito. Aqui ou é mato ou é morro. Às vezes é nos dois no mesmo lugar. O morro fica no mato, o mato no morro. Ô Regis, eu tenho uma pergunta interessante que eu acredito assim, ó. O pessoal falou assim, ó, será... Tem o Paulo das Ervas. Será que é o Regis do relacionamento? Olha. Porque, olha, Regis, fizeram um monte de pergunta. Lógico que o vídeo era de relacionamento. Exato. Mas fizeram um monte de pergunta nesse sentido, falando assim, ó... Eu tenho um problema na minha casa. Que quem tá mal não sou eu, é meu filho. E a culpa é do meu filho, porque é ele que tá mal. Né? E às vezes a criança tem 10 anos, às vezes a criança tem 12... E às vezes tem outras crianças que tem 50. Então. E eles que tá mal, mas ela não tá. É a mãe falando isso. Você sabe que é assim, né? Cada um tem uma linha, cada um tem uma metodologia. Eu, por exemplo, não trato criança até 15 anos, diretamente. Porque é como qualquer árvore. Enquanto o fruto está preso na árvore, ele depende da árvore, não o contrário. Então, quando a criança, até 15 anos, né? Que a gente está falando aí de criança com qualquer idade. Isso. Minha avó, mãe do meu pai, faleceu aos 99,9, Felipe. Isso. Ela raspou o dedo no bolo assim e falou, vou comer lá em cima, não vou comer aqui não. E ela foi embora, ó, 15 dias antes de fazer 100, ela... partiu. Ela foi comer lá, e ó, lúcida, plenamente lúcida. Ela teve um AVC para morrer, ela só precisava de uma desculpa. Então ela foi embora. Mas meu pai tinha 70 anos e ela ainda dava uns toques pro meu pai, ainda brincava com ele, dava bronca. Ela falava assim, meu pai... Mãe é mãe. Mãe é mãe, não muda. Mas ele ainda vivia com 70 anos, meu pai ainda está vivo, mas ele ainda vivia baseado muito no que ela esperava, no que ela gostava, no que ela fazia. E aí você fala assim, nossa, mas ela tinha 70, ele tinha 70 anos. Cara, o dia que ela faleceu, a vida dele mudou. Ele teve alguma dificuldade, Por quê? Porque é mãe, ela faz parte, e ela ainda é uma forma de condução, um caminho a seguir. Assim como o pai, ele também é um caminho a seguir. Eu tenho pessoas que não tiveram pai, ou que o pai foi embora, ou que a mãe faleceu, ou que a mãe foi embora. E isso altera muito na vida. Atrapalha muita coisa. Seja na criança, no adolescente, no jovem adulto, no adulto ou no idoso.
Minha avó faleceu, meu pai tinha 70 e alterou a vida dele. Então isso não muda. Se a gente pudesse chegar a 300 anos, a mãe chegar a 300 e o filho 300 e pouco, 200 e pouco, manteria. Isso é um caminho, é uma ordem. Mas você falou sobre relacionamento, e uma das coisas que eu tenho ouvido muito e visto muito é que assim, as pessoas pegam os filhos e levam para o terapeuta. Como se o filho tivesse um problema. Então é assim, você se vira e resolve. Por isso que eu falo, até os 15 anos, vamos só falar dessa primeira fase, até os 15 anos, eu não trato a criança. Eu trato a mãe até os 7 anos e meio da criança e o pai até os 15, dos 8, dos 7,5, 8 até os 15. Porque ela está na vibração deles. Então, se a criança, por exemplo, se você tem um filho com menos de 7 anos e meio, e ele vive gripado, vive com coriza, vive com problema de garganta, ele está reagindo à sua própria, da mãe, à sua própria expectativa, à sua ansiedade, à sua dúvida, ao seu medo. Uma vez, veio uma pessoa aqui, a mãe, ela veio com o filho e com o marido. E tudo que eu perguntava, e ela falava assim, o meu filho, o filho tinha cabelo branco já. O meu criança de cabelo branco. De cabelo branco, exatamente. O meu filho precisa falar com você. Aí eu cheguei pra ele, e ela do lado ali. Eu cheguei pra ele e falei assim, o que você tem? Aí ela falou assim, porque ele tem isso. Aí eu já olhei pra ele, eu já entendi o que era. A mãe controlava tanto ele, e ela falou assim, pois ele teve 2 infartos esse ano, ele tá muito mal, ele não consegue, não adianta, eu já falei pra ele que ele tem que mudar. Aí eu falei assim, a senhora pode me aguardar um pouquinho? Aí ela falou assim, posso. Eu falei pra ele, vem comigo. Ela falou, onde é que você vai com meu filho? O cara com cabelo branco. Onde é que você vai com meu filho? Eu falei, a senhora me aguarda um pouquinho. Não, porque eu quero saber o que você vai falar pra ele. Eu falei, por quê? Não, porque eu quero saber. Por quê? Eu falei assim, a senhora não acha que ele tá muito grandinho já pra ele tomar as próprias decisões? Mas ele não sabe o que fazer. Vocês conseguem entender que não importa quando a mãe domina o filho, isso assim, a partir de uma certa idade a mãe domina o filho. Mas no começo o filho domina a mãe, porque a mãe entrega o poder para o filho. Como é que é entregar o poder para o filho? Eu não posso brigar com ele senão ele chora. Aí se ele chorar eu não sei o que fazer. Aí se ele chorar eu vou ficar triste, aí eu vou me perder, então não posso deixar ele chorar. Por exemplo, a partir dos 2 anos e meio de vida, se a mãe deixar a criança dormir na cama, entra como abuso. Psicologicamente, lógico, entra como abuso. Aí a criança se perde. E aí ela começa, eu já vi, Felipe, não nenhuma nem duas, eu já vi situações da mãe dormir com a criança e pôr o marido para dormir na sala. Eita, rapaz. Porque o marido não conseguia dormir. E a mãe cuida da criança, que até os 7 anos e meio a criança está agarrada com ela, e a criança entra no lugar do homem. Não é à toa que quando o homem sai, ou o homem vai embora, se separam, aquela criança, não importa se um menino ou uma menina, ele entra como o homem da casa. A menina entra como a menina fica com a mãe como as duas parceiras agora para cuidar da casa, e o menino entra como o homem da casa. Até que eu tenho clientes que o filho não deixa ela namorar. Porque ele tem ciúme da mãe. Como é que o filho vai ter... Por que o filho tem ciúmes da mãe? Porque ele não vê mais ela como mãe, agora ele vê ela como mulher. Dá para entender? Então, quando você consegue entender essa personalidade, você sabe por que está acontecendo. E aí a pessoa vem para terapia, que a gente faz online, a pessoa vem para terapia, eu explico para ela como é que faz para ela lidar com essa criança, a personalidade dessa criança. Se tem cabelo branco ou não. Se tem cabelo branco não importa, não importa. É que geralmente quando a mãe do adulto entra em contato, é porque ela quer que eu resolva do jeito dela para ele. Ou seja, ela quer que eu, o terapeuta, ele fale com ele para fortalecer o que ela está dizendo. Só que às vezes ela é controladora e eu vou ter que olhar para ele e falar e separar um pouco os dois. Senão ele não tem vida, Felipe. No caso do adulto, e aí, a mãe controla os dois lados. Sim, os dois lógico. Estão sendo prejudicados. Eu vou falar uma coisa.
E você... Mesmo parecendo confortável. Sim, sem dúvida. Mas é confortável para quem manda. Sim. Não para ele. Claro. Entendeu? Porque ele está amarrado ali. E o problema, ele está amarrado várias vezes no quê? Ela nunca deixou ele trabalhar direito. Ele não tem autoestima, porque ela sempre disse que ele não podia, porque ele não é inteligente, porque ela precisa cuidar dele. Porque é vagabundo, que é preguiçoso. O que acontece? Ela poda ele emocionalmente, ele tem uma baixa estima, ele não desenvolve na vida. Por ele não desenvolver na vida, ela sempre vai achar que ela agora tem que proteger esse filho. Eita. E aí qual é o problema? Tem muito pai, presta atenção no que eu vou falar, e você que está me ouvindo, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Mas é emocional, não tem nada a ver com a realidade racional. Sim. Mas tem muito pai e mãe que torce para o filho morrer antes dele. Puxa. Porque ele sabe, porque ele podou tanto, que ele fala assim, se eu for embora antes, ele não sabe se virar na vida. Não sabe trabalhar, não sabe ganhar dinheiro, não sabe se proteger. E aí o pai vai no final da vida, começa a ter medo, o pai e a mãe começam a ter medo de deixar aquele filho sozinho, sem ele. Agora, Regis, espera aí. E você tem um tratamento também para esses pais que de repente falam assim, ó, putz, Regis, eu tô nessa. Tenho. Me peguei que eu tô nessa agora, tô torcendo, puxa vida, para inverter o caso, porque eu acho que meu filho não vai saber se virar. Você também tem como fazer um tratamento com essa mãe, com esse pai que está nesse desespero? Tenho, aliás, já tratei alguns com sucesso, porque é o seguinte, quando você começa a entender a personalidade de cada um, você tem, e aí o maior problema é convencer o pai e a mãe de que ele pode ir soltando um pouco esse filho, mesmo que ele erre, porque quando a criança ela é pequenininha e ela erra, a gente acha bonitinho e como ela está evoluindo, a gente vai ensinando, porque é natural que ela não saiba. O problema é quando essa criança tem 50, 60 anos e você começa a achar o seguinte, ele não vai aprender mais. Mentira, vai aprender. E muitas vezes, quando você sai, esse ser humano prova para você o quanto ele já sabe. E você não viu, porque você está tão próximo envolvendo ele, que a impressão que dá é que ele não sabe nada. Para o pai e para a mãe, sempre o filho vai ser pequeno, sempre vai ser uma criança indefesa, certo? Felipe, quantos anos tem o seu filho mais velho? 21. Para você, se ele fala assim, pai, não preciso mais de você, vou embora, qual é a sensação? Ele já fez isso. Então, aí você fala assim, ai, mas meu filho mas na hora foi embora. Assim, caramba, eu casei com 18, ele casou também com 18. Aí você fala assim, mas será que ele já sabe da vida o suficiente? Será que eu não preciso mais cuidar? E aí, muitos pais entendem o filho agora como parceiro. Legal, sim. Porque aí eu vi que ele cresceu. E aí eu posso continuar orientando, mas ele tem a vida dele. Isso. Porque ele confia em mim, ele sabe que se ele precisar, ele vai me ligar. Mas enquanto ele não ligar, é porque ele está indo bem. E eu estou torcendo por ele. Sim. O problema é quando assim, eu não confio que meu filho saiba, porque eu sei tudo. Ele não sabe. Mas, cara, ele tem 40 anos, ele não sabe. Porque um dia ele errou, aí ele foi fazendo não sei o que, ele perdeu dinheiro. Gente, a vida é feita de riscos. A vida é feita de arriscar. Então, até os 15 anos, a mãe até os 7,5 e o pai até os 15 estão ensinando aquela criança. E aí, é muito legal quando o pessoal fala assim, a minha mãe separou do meu pai. Eu falo assim, você tinha quantos anos? 14, 15 ou 16? Porque, nossa, como é que você sabe? Porque quando encerra o ciclo do pai, às vezes ele vai embora. Entendeu? Ele encerrou, emocionalmente, energeticamente, encerrou a fase. Tchau. Então, é isso que eu quero que você entenda. Todas as fases, eu tenho 42. Está com quantos anos, Felipe? Eu tô com 37. 37. O que acontece? A minha mãe faleceu agora em outubro, meu pai está vivo. Mas eu ainda tenho aquela lembrança da minha mãe, eu ainda vivo baseado no que ela me ensinou. Então, a mãe não é porque ela foi embora fisicamente que ela foi embora daqui. Sim. Então, ela é importante sempre. Ela é o nosso caminho, meu pai também. Eu tinha aqui na Lua Crescente o Paulo das Ervas como um pai de coração. Ele foi embora, mas eu ainda sigo o que ele me ensinou. Sim. Eu tenho a minha mãe de coração aqui, que é a Dona Lia. Eu sigo o que ela me ensina, o que ela me fala. Eu ainda trabalho aqui, mas a gente se cuida, a gente se ama como
um filho, assim como o Felipe Leão, que é outro filhão, assim, e toda vez que você sente que você é pai, mãe, irmão e filho, você tem uma relação. O problema é quando, no caso de um relacionamento, a esposa, ela passa a ser mãe do marido. Porque ele começa a pedir ajuda, ela começa a cuidar dele, e aí ela, por ser mãe do marido, o que acontece? O filho passa a ser irmão dele emocionalmente. Vira uma loucura. E aí o que acontece? O pai e o filho começam a brigar muito. E parece que o quarto dá uma esfriada, Regis? O quarto vira um iglu. Parece o pinguim, lembra do Picolino? Também veio coisa desse tipo, mas eu gostaria de deixar para um outro vídeo. Mas olha, garanto para você, a cama, só para dar um detalhe, a cama é o lugar mais sagrado do casal. Nem cachorro, nem gato, passarinho, papagaio, nem filho em cima da cama. Isso muda completamente o relacionamento. Mas se seu filho está sofrendo, seja ele qual idade for, entre em contato comigo. E se o filho está muito triste, parece que tá com depressão, mas a culpa não é da mãe não, a mãe falou que a culpa não é dela não. Então, depende da idade. O filho fica muito mal. Depende da idade dela, a gente precisa saber se ela está deixando ele em depressão ou se ela já deixou. Mas a culpa não é minha, é um problema dele. Não, é que o problema é o seguinte, se eu tenho um comandante do meu navio que está inseguro, todos os tripulantes estão com medo. Deu para entender? Sim. Se o comandante do navio... Nem fala nada, mas está com medo. Exatamente. E, gente, não é o que você transparece, não é o que você mostra, é o que você sente. Quer ver uma coisa? Vou falar para você que está vendo a gente, Felipe, você vai poder me responder igual essas pessoas lindas que estão vendo a gente. Se você olhar seus filhos nos olhos, eles conseguem mentir para você? Não, com certeza não. Agora tem um detalhe, você acha que só porque você é mais velho, você acha que você consegue mentir para eles? Eu acho que sim, Regis. Não faz isso comigo. Então, você acha que você consegue segurar e evitar que eles saibam o que você está sentindo? Eu sei que não. Nem a pau, Juvenal. É o seguinte... Mas a gente faz o jogo que ele se faz e eu me faço. Exato. Só que assim, quando você olha para ele e ele olha para você, ele pode não dizer. Pode ser uma criança de 1 mês. Se você, mãe, está insegura, ele sente. Porque ele vai sentir na tua energia que você está insegura. Se você, pai, seu filho tem 9, 10 anos e ele começa a ter muito medo e você, pai, está inseguro, e aquele pai, às vezes, que briga, que grita, que xinga, que bate às vezes, pelo amor de Deus, não bata nas crianças, mas que bate às vezes, ele não está mostrando que ele está forte e seguro, ele está mostrando que ele está com medo. O que a criança faz? Ela vira reativa. Aí vai bater nos amiguinhos na escola, vai morder os amiguinhos na escola. Por quê? Porque o pai não está conseguindo ser o líder, a mãe não está conseguindo ser líder. O que ele acontece? Por instinto ele sobe no lugar. E isso acontece até os 15 anos. Dos 15 anos para frente, se a mãe não é líder, o pai não é líder, o que acontece? O filho deprime. Ele fala, se o meu pai não consegue, se a minha mãe não consegue, então eu não sou bom. E aí ele deprime. E aí você tem um monte de gente com depressão aí para frente, por causa dessa situação do pai que está inseguro, a mãe que está insegura e não se abre com o filho. Ô Regis, agora ficou muitas coisas aqui. Eu não vou falar que eu vou perder cabelo, parece que tá nascendo. Eu acho que deixa lá. Tá nascendo. Deixa lá. Que é o seguinte. Felipe daqui a pouco vai pôr a barba pra cima. A pergunta que fica agora é assim, ó. Então, peraí, eles que são culpados, eles que se virem. Eu não tenho culpa de nada, Regis. Então, mas quem tem que fazer a terapia não são eles? Eu vou passar o seu telefone para minha mãe e para o meu pai. Pode, mas lembra de uma coisa. Primeiro, só o dono da culpa pode passar ela para alguém. Eita! Então assim, se eu estou dizendo que você é culpado, a responsabilidade é minha. Eita. Se você está dizendo que eu sou culpado, a responsabilidade é tua. Ferrou, porque agora eu estava culpando minha mãe, meu pai, meus irmãos. E se eu estou culpando eles, eu estou pondo a minha culpa neles. Jesus. Deu para entender? Então assim, caramba. Vamos fazer uma sessão em família que tá tudo certo. Todo mundo, não é todo mundo vai falar. Uma vez não, mas parece que o resto está com uma agenda boa aberta aí. Pode mandar bala. Pode mandar mensagem, pode mandar bala, só não atira muito perto. Tira para lá. Mas assim, as balinhas doces. Bala doce. Gente, dá para tratar.
dá para cuidar dessa família, dá para organizar isso, porque o relacionamento dos pais, o relacionamento com os filhos, é tudo relacionamento. A gente estava falando no começo, né, sobre o relacionamento, tudo é relacionamento, as plantas, elas se correlacionam, uma não vai adiantar, uma não tira da outra. Terapia comigo e minha mãe e meu pai, quer dizer que faz comigo e aí? Dá, porque é o seguinte, a partir do momento que você, mediante a idade, a partir dos 15 anos para frente, você consegue perceber o quanto você já existe no mundo, o quanto você já tem de conhecimento, você já começa, e eu vou falar, mas com calma, não é se libertar, tchau pai, tchau mãe, dane-se, não. Mas consegue ser independente deles, ter a tua própria energia, a tua própria força e conseguir colocar isso com mais calma para eles. E manter o respeito, né? Manter o respeito sempre. Você está 42 anos, você está respeitando sua mãe de sangue e de coração. Sem dúvida. E outra, eu não preciso brigar com as minhas mães, nem com a que foi. Por que você me deixou? Por quê? Não. E também não preciso brigar com a minha mãe de coração que está aqui. Ah, eu não sou seu filho, não fala assim comigo. Não. É você ter a capacidade de entender. E se você não tem, a terapia te ajuda. Sempre. Então, beleza. Bom... Beleza? Tem muita coisa ainda para falar. Ah, meu Deus do céu, agora ficou muitas questões que a gente vai deixar para o próximo, mas para quem quer adiantar, Regis, pode te ligar? Pode me ligar, naquele número que fica aqui embaixo, sempre em algum lugar. Fica aqui, a gente pega sempre o número. Liga, manda contato, pergunta, tá? Pergunta. Mas eu não sei se você trata isso. Entra em contato, manda mensagem. Deixa lá, olha, meu caso é esse, você pode me ajudar? Se eu não puder, olha, a terapia te ajuda, tá? Mas se eu puder, com certeza, a gente vai fazer a sessão. Então deixa eu terminar mostrando essa flor bela aqui, ó. Deixa, coisa mais linda do mundo, né, Felipe? Pode se inscrever, Regis. Pode se inscrever, compartilha, curte o canal. Que mais, Felipe? Toca o sininho. Dá um valeu pra nós. Dá um valeu e ó, vamos cuidar de si, porque terapia foi feito para aprender. E olha que coisa mais linda desse mundo. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu. Boa noite, tudo bem? Tô aqui para falar para vocês sobre o curso do São Paulo das Ervas. Eu ainda não comecei a fazer o curso em si, mas eu vou começar hoje. Eu estava muito ansiosa para fazer esse curso desde meados de 2022, o ano passado, quando eu estava de cama, não levantava para nada, com uma depressão muito forte, tomava remédio Rivotril, tarja preta, e me indicaram ao Paulo das Ervas. Eu ainda teimei muitas vezes, falei que eu não iria por conta de que, como que um remédio de erva ia tirar o meu tarja preta? E eu acabei que, por muita insistência, fui visitar São Paulo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ali ele me deu uma medicação, depois ele me deu outra, né, das ervas dele. E a gente fez a consulta e eu contei pra ele tudo que estava acontecendo e a minha vida foi aliviando. Eu sofria de luto, eu tomei um banho com um sabonete que ele indicou do ipê amarelo, nunca mais esqueci do ipê amarelo, e eu chorava dia e noite. E no dia seguinte do banho eu não chorei mais, nunca mais, por isso. E era meu sonho fazer esse curso. E ele falou pra mim, um dia você vai estar muito bem e vai fazer esse curso. E eu estou aqui hoje pra falar pra vocês que eu vou fazer, mas assim, com muito orgulho de estar fazendo, porque eu sei que são ervas que curam e ele é uma pessoa excepcional.